Eu quero começar dando uma notícia boa para todos. A Zaira me atualizou o saldo de Araguaína. Chegamos essa semana a 1 milhão. 1 milhão de reais. Essa semana, 1.003.000, né? Para ser exato. Já está 1 milhão e 4. Essa captação, quando nós assumimos de vez, eu acho que foi a partir de setembro do ano passado. Então, estamos há um ano e um mês fazendo uma captação mais profissional. Lá em setembro do ano passado, você lembra quanto que tinha em caixa? O Dr. Sidney tinha em torno de 2.204. 200 mil mais ou menos, né? Então, em um ano, mais ou menos 800 mil foram captados. Né? Eu gosto de começar, né, uma apresentação já sendo o resultado do que vocês vão ouvir. Então, deu certo, é uma experiência importante para ser compartilhada com vocês. Eu gosto de dizer o seguinte, esse primeiro slide, eu falo da taxa de mortalidade infantil, principalmente na região norte e nordeste, é onde a mortalidade infantil é maior, né? No sudeste, no sul. Por que eu quero dizer isso? Porque nós estamos tratando de vidas, de pessoas, né, que precisam de uma atenção especial. O Conselho Municipal tem uma importante missão, que é deliberar sobre a política. Tá? Então, esse tipo de falha muitas vezes acontece. Claro que a culpa não é, né, toda do Conselho Municipal, mas o Conselho Municipal tem o dever de diagnosticar isso e demandar o município, demandar o gestor, seja ele estadual ou municipal. Então, essa falha é uma falha muito grande e é apenas um pequeno exemplo, né, de um bom diagnóstico do que cabe ao Conselho Municipal fazer, dos problemas enfrentados em cada município ou em cada estado. Então, é fácil de ver um índice como esse, e aí você pode pegar gravidez na adolescência, ato infracional, problema de drogadição. Algum município tem problema com droga? Né? Algum município tem problema com atos infracionais? Então, assim, esse tipo de estatística, essa aqui é só uma estatística, só para usar qualquer uma, tá? É importante que o CMDCA se aproprie disso, de estatísticas. É com elas que vocês precisam trabalhar. E tentar montar um diagnóstico da sua cidade, da sua realidade. E onde a gente consegue estatística? Polícia Militar tem estatística? Polícia Civil? Conselho Tutelar? Não é obrigação do Conselho Tutelar repassar mensal, a cada 2 meses, 3 meses, informações para o CMDCA? Então, os hospitais, né, as secretarias, de maneira geral, de saúde. Então, quanto mais informação vocês tiverem em mãos, mais fácil vai ser formatar uma política pública e exigir, lá no orçamento municipal, não estou falando nem de FII ainda, hein? Lá no orçamento municipal, todo mundo aqui sabe que nós estamos na fase exatamente de elaboração do orçamento do ano que vem, né? Aí chega em janeiro e fevereiro, não adianta chorar mais pitangas. O momento é esse, de brigar, de lutar por um orçamento municipal que contemple as nossas necessidades. Ok? Próximo. Esse slide fala da natureza jurídica e que é o fundo. Eu gosto muito daquela última linha. Eu gosto de dizer que ele é um instrumento, ele é uma forma de se captar, né, recursos suficientes para atender essa política pública, que muitas vezes o orçamento do município é insuficiente. Se o orçamento é insuficiente e nós temos uma saída, a saída é essa, é o FIA. É a única forma que nós temos de conseguir dinheiro. Com dinheiro, você tendo dinheiro, você pode fazer tantas coisas bacanas. Então, o fundo, a natureza jurídica é de um fundo especial. Existe uma lei que trata exatamente dos fundos especiais. Então, é um fundo especial que significa que parcela de recursos financeiros recebidos pelo poder público serão destacados para uma função específica, para uma finalidade específica. Então, ela é uma exceção da regra geral. Qual é a regra geral? Todos os recursos dos impostos, para onde vão? Vão para uma cesta de impostos. Essa é a regra geral. Aqui não. Quando você cria um fundo especial, e ele precisa ser criado por meio de lei, você está criando uma exceção. Uma parte, então, no nosso caso aqui de FIA, do imposto de renda, vai ser desviado, não vai para esse cesto geral, e vai cair nesse fundo. O que é um fundo? Uma conta corrente.
no banco. Tá? Uma conta corrente no banco. Às vezes a gente fica abstraindo, né? Nossa, onde será que é esse fundo? Né? Gente, é só uma conta corrente. Tá? Você abre uma conta e as pessoas vão depositar dinheiro nela. Esse dinheiro é de onde? Imposto de renda. Tá? Esse é um bom começo para a gente ir tratando do FIA. Aqui tem uma definição jurídica, são aportes, então fundos, são aportes de recursos financeiros constituídos de receitas específicas e aplicados na aquisição de bens e na execução de serviços diretamente vinculados à política de atendimento da população infanto-juvenil, com base em um plano de ação elaborado pelo CNPCA. Uma definição jurídica. Eu gosto muito desse artigo 90, parágrafo 2º do Estatuto da Criança. É ele que diz que a nossa luta sempre tem que ser pelo orçamento, tesouro do município. Tá? É ali que a gente tem que brigar mesmo para olhar para onde vai o dinheiro do município. Quando a gente está fazendo um orçamento, o prefeito está fazendo um orçamento, é como se fosse a dona de casa. Você tem um salário de R$2.000, onde você vai gastar os seus R$2.000? Você vai colocar um pouco para alimentação, para vestuário, para escola, é assim? Você vai dar prioridade aqui na sua casa. Quando a gente está tratando de um município, de um estado, ou do Brasil de maneira geral, é a mesma coisa. Nós temos um orçamento, temos um total de recursos. Qual vai ser a nossa prioridade? A Constituição dá uma dica para nós? Prioridade absoluta é da criança e do adolescente. Então vocês que estão aí, eu que estou aqui, todos nós precisamos lutar para que esse orçamento seja um orçamento bacana, que realmente priorize a causa da criança e do adolescente. Criança vota? Criança não vota. Então, em tese, os políticos, né, eles não têm porquê querer agradar muito essa pessoa. Uma definição, convenhamos, é bem rígida. O político prefere agradar aquela pessoa que em troca pode lhe dar um voto. Então nós estamos aqui quase que para tutelar esse público. A gente tem que lutar por eles. Eles infelizmente não conseguem lutar sozinhos. Para isso que a própria Constituição, no artigo 204, criou essa questão da política descentralizada exercida pelos conselhos municipais. Sejam de criança, de saúde, de educação, ou seja, são pessoas da comunidade, né? Mas é paritário também, tem pessoas do poder público, que estão lá dentro do conselho para ajudar o gestor a definir para onde vai o dinheiro. Então, eu gosto assim, de dizer do Conselho Municipal que é um órgão essencial dos municípios. E é uma pena de ver que em alguns municípios eles simplesmente não funcionam. Simplesmente não funciona, é uma pena. Mas é o momento, é o local adequado de se fazer política. Adianta ir lá na televisão depois reclamar que a rua está com buraco? Na televisão, se você quer reclamar, reclama no local certo. Você ali vai ter o poder de decidir pelo menos um pouco sobre os destinos do seu município, para onde vai o dinheiro. Vocês sabiam que aquela resolução feita pelo Conselho, pelo CNPCA, ela vale como se fosse uma lei? Tem poder de lei, tem poder de norma jurídica. O que for definido ali através de uma resolução, o gestor, o prefeito, o governador, se for o Conselho Estadual, aquela resolução, se não for cumprida, cabe inclusive mandado de segurança. Porque é direito líquido e certo de ver aquela decisão sendo cumprida. Então, cabe discussão jurídica? Cabe. Só que nós temos decisões, por exemplo, do STJ, dizendo isso, da moderna política, em que as pessoas, a comunidade participam e definem diretrizes. Então, quando vocês se reúnem, e aí não dá nem quórum, chorem, porque é triste acontecer um negócio desse. Porque, em tese, era para as pessoas disputarem esse cargo. Não sei se vocês estão chegando a esse alcance. Era para todo mundo querer muito, porque é uma chance que você tem, mesmo sem ter um mandato, sem ter sido eleito, você consegue definir no seu município para onde vai o dinheiro. Agora, eu reuni lá no CNPCA, definimos algumas diretrizes, fizemos uma resolução, encaminhando R$100 mil para uma política pública qualquer, o prefeito não cumpriu e ficou por isso mesmo. Então, cabe ao conselho, cabe aos conselheiros, buscar a justiça no caso como esse, nesse exemplo que eu estou dando. A justiça, então, vai, entre aspas, dar ganho de causa para o conselho e determinar ao Poder Executivo
executivo que cumpra. Não é interessante isso? É bom que vocês, sendo conselheiros, saibam disso, tá? O poder que vocês têm nas mãos. E quem tem poder tem responsabilidade. Aí, você tendo um poder desse, você não vai também querer canalizar dinheiro para uma atividade desnecessária, gastar dinheiro público à toa. Aí vem a grande importância de fazer um trabalho com zelo, com dedicação, bem feitinho. Não é simplesmente ir lá, vou lá na reunião tomar um chá com minhas amigas. CMTCA não é local para tomar chá com as amigas. Um trabalho muito sério. Inclusive, o conselheiro, para todos os fins de responsabilidade, inclusive penal, administrativo e civil, ele é equiparado a servidor público. Ele não é equiparado a servidor público em relação a salário, ou seja, o conselheiro não tem salário. Mas para fins de responsabilidade, ele se equipara a qualquer servidor público. Tá? Então, se você tem poder, você também tem dever. Tá? Fica aí o alerta. O parágrafo 2º fala assim, os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados a esse artigo serão previstos nas dotações orçamentárias. Então, quando a gente fala em FIA, quando eu falo FIA, é Fundo da Infância e Adolescência. O FIA, gente, é um complemento. Tá? Não queiram despejar todas as suas expectativas no FIA. Ele é apenas um complemento. Tá? Quem tem que ser o ordenador de despesa do FIA? Normalmente, o ordenador de despesas é o próprio secretário da pasta onde está vinculado o fundo. Se o fundo no seu município estiver vinculado à Secretaria de Ação Social, é o secretário. O secretário pode muito bem delegar essa função. Ele pode delegar. Se ele não delegou, normalmente ele é o gestor. Ele que vai assinar cheque. Aí eu vou chegar lá, nessa parte, se o slide permitir. Aqui coloquei uma disciplina legal. Em seguida, implantação e regularização do FIA. Até hoje, vocês sabem que eu sou coordenador estadual, eu ajudo todos os promotores do Estado do Tocantins em relação à infância e juventude. Então, nesse cargo de coordenação do CAOP, eu consigo verificar como está a situação de muitos municípios. E nós temos detectado que muitos municípios sequer criaram aquelas leis, a lei de criação do FIA. Tá? Então, eu acho que aqui na comarca todos têm lei e todos têm, inclusive, o decreto. Então, para criar fundo, o fundo tem que ter lei e, em seguida, tem que ter um decreto. O decreto é para poder regulamentar a forma de captação, inclusive a forma de gastar o dinheiro. Importante que, aqui eu coloco o artigo 260K do Estatuto, que fala assim, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, essa secretaria hoje está vinculada ao Ministério de Direitos Humanos, pelo Ministério, tá? Ministério de Direitos Humanos. Encaminhará para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, olha a data, gente, 31 de outubro, hoje é 24, né? Então, quem está irregular tem o quê? Uma semana para regularizar o fundo da sua cidade. Uma semaninha só. Uma semana. Corrida contra o tempo. É preciso, então, encaminhar um arquivo eletrônico contendo a relação. Isso aqui é o seguinte: os municípios, eles encaminham essas informações para a SDH e a SDH encaminha para a Receita Federal. De novo, vou repetir: quem está irregular, o município está irregular, tem que pegar no site da Secretaria de Direitos Humanos, SDH, lá tem a relação dos documentos obrigatórios, checklist. Cumpriu aqueles requisitos, um deles, vou dar um exemplo, CNPJ próprio, o nome, fundo, vamos supor que você colocou Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vírgula, e do idoso. Se tiver esse nomezinho, e idoso, eles já não aceitam. Então, até o nome fantasia é importante. CNPJ próprio, CNPJ da Secretaria, né? Da Secretaria. Do Fundo próprio, CNPJ próprio. Então, lá no site tem um checklist dos documentos necessários. Vocês encontram isso muito fácil lá no site, tá? Da SDH, que hoje virou Ministério dos Direitos Humanos. Cumpriu tudo aquilo ali, encaminha as informações para a SDH, ela vai compilar de todo o Brasil, mais de 5.000 municípios, e encaminha um arquivo para a Receita Federal. Por que ela faz isso? Porque é a Secretaria da Receita Federal que faz aquele programa do imposto de renda. Quando a gente vai
né, prestar as contas para o leão, aquele programinha do imposto de renda, quando você coloca lá o CNPJ do seu município, lá aparece todos os municípios que estão ok, estão regulares. Se o seu município não aparecer lá no programa gerador de imposto de renda da Receita Federal, porque o seu município não está ok. Inclusive agora, mês passado, eles divulgaram uma relação de todos os municípios que estão com problemas. E lá é dito qual é o problema. Olha que vergonha, o Fundo Estadual da Criança e Adolescente, nosso Fundo Estadual, está lá na lista. Está lá na lista de fundos que estão com problemas. Então, não pode, eles ficam retendo os recursos, não repassam para o Estado. Aqui, ó, até copiei isso aqui esses dias. Foi divulgado pela SDH um balanço das doações feitas aos fundos do Brasil inteiro, 2017. Foram repassados mais de 51 milhões para 1.212 fundos. Então, são mais de 5.500 municípios no Brasil, são mais de 27 estados. Então, vai dar mais ou menos 5.500, vamos dizer assim, 5.600 fundos tem mais ou menos hoje no Brasil. Desses 5.600, só 1.212 receberam pelo menos um centavo. A maioria não recebeu nenhum centavo. Nenhum centavo. Pode? O nosso município, por exemplo, na Alemanha, ele tem o CNPJ criado, o decreto, a lei, a conta, mas nós não recebemos. Não sei porque agora então. Vou dizer, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Muitas vezes não recebe porque não correu atrás. É campanha, é mídia, é isso que a gente vai dizer daqui a pouquinho. Tá? Tem que correr atrás mesmo. Todas as informações estão disponíveis no site do Ministério dos Direitos Humanos. Esse Ministério, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança, será o responsável pelo cadastramento dos fundos. Lá você encontra esse consolidado por CNPJ, valores repassados. Então lá em Araguaína, só nesse formato lá, deu 177 mil. Fundos com dados inconsistentes. E no terceiro, fundos com problema de CNPJ ou informações incompletas. Está tudo isso disponível, eu só tenho que copiar e colar para jogar nessa apresentação para vocês. Aqui ó, é uma iniciativa do CAUAPIG, que eu coordeno, no sentido de regularizar o FIA de todos os 139 municípios do estado. Ou seja, um ofício circular que nós expedimos, isso aqui foi em janeiro de 2017. Um ofício circular para todos os 139 prefeitos. Eu acho que foi com cópia também para os assistentes sociais. Informando, então, da necessidade, do checklist, quais são os documentos. Isso em janeiro. Porque a data, o recorte que eu falei para vocês, é 31 de outubro. Então, eu imagino que tenha sido útil esse ofício para muitos municípios. Inclusive, alguns geraram respostas para nós. Vou mostrar para vocês aqui, eu acho que está nos slides. Aqui, ó, resposta ao prefeito, esclarecendo que a instituição e a regularização do FIA são obrigatórios. Então, um prefeito que nos respondeu mais ou menos assim, que tinha recebido a circular, achou boa a orientação, mas que ele não achava necessário implantar no município dele. Aí eu fiz uma resposta, colocando os artigos das leis, mostrando para ele que em todas as leis, por exemplo, na resolução 137 do CONANDA, a expressão é deverão ser criados, ou seja, os fundos deverão ser criados. Nunca foi usado os fundos poderão ser criados. Então é obrigatório. Então nós fizemos uma resposta para esse prefeito dizendo, olha, me desculpe, mas a sua resposta é um equívoco grave. É obrigatório, sim senhor. Eu não consigo entender, gente. Nós estamos falando em arrecadar. O prefeito poderia achar ruim se a gente estivesse pedindo dinheiro, né? Vamos gastar 1 milhão, vamos gastar 500 mil, 100 mil, gastar, ele pode achar ruim. Agora, arrecadar, não, sinceramente, não entra na minha cabeça. Então vamos lá, plano de ação. Após a criação do projeto de lei, a necessidade de um decreto, embora essa legislação possa conter algumas diferenças entre os municípios, a gestão será sempre do CMDCA. Artigo 88, inciso 4, artigo 214, artigo 260 do ECA. É o Conselho Municipal que traça as diretrizes, como eu falei bem no início da apresentação. É o CMDCA que traça as diretrizes. Não é um trabalho fácil.
muitos municípios, quando querem fazer um diagnóstico bom, importante, contratam empresas especializadas em fazer isso. É permitido gastar dinheiro do FIA para isso, Nilson? Contratar uma empresa? Totalmente permitido. Gastar o dinheiro do FIA para poder fazer um bom diagnóstico e fazer um bom plano de ação. Artigo 260, parágrafo 2º. Os conselhos, seja ele nacional, estadual, municipal, fixarão critérios de utilização por meio de planos de aplicação. Então, quando a gente fala lá em, o conselho já fez o plano de ação, não fez? Onde está escrito isso, alguém que fazer esse plano? Aqui, ó, artigo 260, parágrafo 2º do Estatuto da Criança, lei federal. Não é porque alguém achou isso bonito e resolveu, não, faça assim, está na lei. Então, cabe a esses conselhos elaborarem por meio de planos de aplicação das dotações subsidiadas e mais recentes, aplicando, e aqui eu falo muito isso para a Araguaína, aplicando necessariamente, conselheiros e conselheiras, necessariamente um percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Então, vocês concordam comigo que a lei federal, ela já deu pelo menos um caminho para nós, onde a gente tem que gastar o dinheiro do FIA? A lei. Necessariamente em programas como o acolhimento familiar, como o acolhimento institucional, como a guarda subsidiada, que eu estou na luta para criar aqui em Araguaína. A guarda subsidiada foi criada em alguns municípios aqui da comarca, gostaria que vocês conhecessem. Então, depois eu vou mostrar um outro artigo, que é o 260, acho que é KFG, ele fala também de outra destinação obrigatória. Vocês estão com R$1 milhão na mão. O que fazer com esse dinheiro? Eu estou muito preocupado com isso. A princípio eu fiquei preocupado em captar, agora eu estou preocupado em como gastar. Tá? É por isso que assim, esse momento nosso aqui, eu confesso que foi até mais para os outros municípios que estão ainda começando, né? Mas eu achei importante ter essa fala com vocês por causa da questão de como gastar o dinheiro. Então, a lei já dá para nós algumas obrigações, essa é uma. A gente pode gastar 100% com outras coisas e zero para isso? Não, seria ilegal. Estaríamos descumprindo a lei. Então, pelo menos, né, vamos anotar que isso aqui é obrigatório. Então, aqui só mastigadinho, plano de ação. É o diagnóstico das demandas sociais. Essas diretrizes são postas através deste plano, deliberado pelo colegiado, consiste no planejamento estratégico das ações voltadas para o atendimento das demandas sociais do público-alvo. Importante isso aqui, ó. Conferências municipais. Todo município faz conferência municipal? Não faz nada na área da saúde, não faz nada na educação, não é multissetorial. Na hora de fazer um plano, gente, peguem cópias de todas essas áreas da saúde, da educação, para ver o que é que as pessoas do município entendem como necessárias naquele município. Aqui em Araguaína eu mesmo participei da conferência da criança e adolescente. Eu lembro que nós tiramos dali importantes diagnósticos, baseados em achismo ou em evidências? Evidências de pessoas que trabalham na área. Então, se vocês forem sentar para fazer um bom plano de ação, como eu falei no início, nós temos várias fontes de dados, mas a das conferências eu reputo essencial. Essencial. Ali as pessoas realmente passam o dia, acho que todo mundo deve ter participado pelo menos de uma, as pessoas passam o dia trocando ideias, debatendo o que a cidade precisa em cada uma das áreas. E depois esse documento não vai valer para nada, é só para passar muito tempo ali. Então, é importante ter esses documentos. E o plano de aplicação é o documento posterior, e que nós vamos fazer o quê? Uma espécie de tabulação mesmo de valores. Então, se no plano de ação vocês entenderam que a sua cidade precisa de uma clínica, precisa de ter um atendimento para drogadição, qualquer coisa assim que valha,
um atendimento específico para os adolescentes autores de ato infracional, fazer uma campanha porque está tendo muita gravidez, enfim. Quanto custa isso? Esse plano de aplicação tem que prever detalhes, quanto custa. E esse plano de aplicação vai para onde, gente? Vou publicar no Diário Oficial. Bacana, tem que publicar. Mas é só isso? Pensem comigo. Nós estamos falando em gastar dinheiro público. O dinheiro do FIA é público ou é privado? Público. Qual que é a origem dele? Não é do imposto de renda? É do imposto de renda, é um dinheiro público. Então, vocês concordam comigo? Se a gente vai ter que gastar 100 mil, 200 mil com essa campanha, com capacitação de vocês mesmos, capacitação do CMDCA, capacitação do Conselho Tutelar, capacitação de toda a rede, tudo isso vai ter custo. Nós vamos gastar 300 mil reais do FIA ano que vem, só para capacitação. Bacana. Está no orçamento? Essa é a minha pergunta. O plano de aplicação, ele vai dizer quanto que a gente vai gastar. Se nós vamos gastar 100 mil, 200 mil, 300, seja quanto for, tem que estar vinculado à lei orçamentária anual, LOA. Então não basta publicar no Diário Oficial, gente. Eu até pedi para a Nilce esses dias para me mandar lá o nosso plano de ação de aplicação. Não sei se houve essa atenção de conectar isso com a LOA, lei orçamentária. Se você tem 1 milhão na sua conta corrente, parabéns para você. Mas no orçamento, 1 milhão está lá? Vocês sabem a diferença entre financeiro e orçamento? Uma coisa é você ter dinheiro na conta corrente, outra coisa é você ter dinheiro no orçamento. O que é previsão orçamentária? Você só pode gastar dinheiro que estiver previsto no orçamento. É uma coisa que às vezes eu mesmo demorei, confesso a vocês, para entender. Mas como assim? O dinheiro está lá no banco. Que conversa é essa? Gente, esse dinheiro que está no banco, ele tem que estar dentro do orçamento, da lei orçamentária, que vai aprovar o gasto. Tem que ter aprovação, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Nós estamos no momento, estamos em outubro. Araguaína, por favor, coloque esse dinheiro no orçamento. Todo esse milhão? Todo o dinheiro, mesmo que não gaste ele todo. Mesmo que não gaste ele todo. Já está previsto, né? Já está? Não, se colocar, ele já vai estar previsto. Isso, você põe lá, você pode colocar até mais. Nós não acabamos o ano e eles estamos captando. Você pode colocar o orçamento, gente, ele é hipotético, é sempre uma expectativa. Você nunca sabe quanto você vai arrecadar. A gente não vê televisão, a gente não ouve sempre, houve frustração de receitas, não consegui arrecadar tudo que eu queria, os governadores, os prefeitos sempre falam isso. Olha, eu tinha, no orçamento eu tenho mesmo lá, porque eu ia fazer essa ponte, mas olha, houve uma frustração de 10% da minha receita, não tem esse financeiro. Isso é essencial. A administração do FIA. Quem administra? A colega já fez a pergunta. É possível que a Secretaria da Fazenda ou a Secretaria de Promoção Social, de Assistência Social, administre o FIA? Totalmente possível, gente. Nós estamos falando aqui de papelada, burocracia, que muitas vezes o conselheiro ele não tem condições técnicas de fazer isso que eu acabei de falar. Inserir verbas no orçamento, né? A maioria de nós não tem conhecimentos técnicos dessa área contábil, dessa área financeira. Então é importante que o secretário da assistência ou o secretário lá da fazenda seja um grande parceiro do FIA, exatamente para vencer essa parte burocrática, né? De assinar cheque, de fazer prestação de contas. Vamos supor que então gaste 100 mil, 200 mil reais com capacitação. Tem que prestar contas depois? Tem que prestar contas. Lá para o TCE, sim senhor. Tudo que gastar tem que prestar contas para o Tribunal de Contas. E aí, o Tribunal de Contas, vocês aí, conselheiros, sabem fazer essa prestação de contas? Não sabem, a maioria não sabe. Por isso a importância do CMDCA ser a pessoa, ser o órgão que vai definir para onde vai o dinheiro. Isso ninguém mexe, isso é da essência do CMDCA.
definir, através de plano de ação e aplicação, para onde vai a grana. Isso ninguém pode mexer. Agora, assinar o cheque não é o conselho. Não é sequer o presidente do CMDCA. Tá? Quem vai assinar cheque, vai fazer prestação de contas, repito, vai ser o secretário. Já está acostumado a fazer isso. Já faz parte do cargo dele. De direito financeiro, do poder público, tudo igual. Por isso é importante ter algum contador dando esse apoio também lá para o CMDCA. Até assim, fundos em paz, conversando com outros colegas, que a gente encontrou na criação do fundo, foi até por parte dos contadores já do Fundo Municipal da Assistência, porque eles não queriam serviço a mais. Pois é. Então sempre teve que comprar Agora você vê, ó, o contadores. fundo da assistência, o fundo municipal da saúde, seja qualquer um desses fundos, eles não são instrumentos de captação de recursos. Tá? Eles apenas recebem, fundo a fundo, um dinheiro que seria depositado de qualquer forma. Aqui é outra história. Aqui precisa de bater perna, precisa de ir lá no empresário, ir na pessoa física, correr atrás e fazer uma captação que ia todinho para o leão. Esse dinheiro todo que a gente captou aqui, esse 1 milhão, era para ter ido para onde? Para Brasília. Só não foi porque um monte de gente correu atrás desse dinheiro. Então, o fundo da assistência não faz nada disso. Por isso que a gente tem que sensibilizar o prefeito. A hora que eles entenderem que nós estamos falando de captar, prefeito, estou levando para você uma oportunidade de você ter mais dinheiro para poder gastar. Claro que não vai ser o prefeito que vai gastar. Mas vocês concordam que se se o município dele fizer boas ações, conseguir devolver para a sociedade coisas interessantes, ele não vai se empoderar disso, se promover disso? Claro que vai, importante para todo mundo. Então, gente, eu quero dizer essa última linha aqui, que o mérito de onde vai o dinheiro, vocês decidem. Tá? Agora, a forma de assinar cheque, de prestar contas, isso fica com a prefeitura. Tá bom? Aqui é uma iniciativa no sentido de cobrar da Secretaria da Fazenda, que em Araguaína administra o FIA, algumas providências. Um ofício que eu enviei também em janeiro de 2017 para o Fabiano, que era o secretário. Algumas informações sobre a arrecadação, divulgação, sobre a administração do FIA, fiscalização dos valores. Essa apresentação eu uso muito para os promotores, por isso que eu não vou nem perder tempo aqui com vocês, porque é mais de interesse dos promotores. Vamos chegar na captação? Olha lá, captação dos recursos financeiros, fontes de recursos. Da onde vem o dinheiro do FIA? Finalmente chegamos lá. 1. Dotação orçamentária do Poder Executivo. Cada Poder Executivo, todo ano, tem que estar lá na lei orçamentária um valor mínimo que seja para o fundo. O que é mínimo que seja? Muitos municípios passaram a adotar, no passado aí, um pouco remoto, a quantia de 1% do orçamento total do município, 1% ia para o FIA. Esse 1% virou lei municipal em muitos municípios. Resultado, isso chegou no Supremo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional haver vinculação. Que as vinculações pelo artigo 67 da Constituição só podem ser aquelas que já estão na Constituição. Você não pode ficar criando outras vinculações. Mas dá para a gente tirar como base que 1% do orçamento total, 1% é um valor razoável. Então, se você não sabe quanto cobrar do seu prefeito, tenha mais ou menos essa noção, que 1% é mais ou menos razoável. Ok? Talvez tenha alguma, no seu município, a lei municipal lá pode ser que criou algum outro critério para dizer qual é o valor do repasse. Mas vou dizer outra coisa, muitos prefeitos, muitos municípios não repassam nenhum centavo. Não repassam nenhum centavo. Por que não repassam? Qual é a desculpa? A desculpa é sempre a mesma: frustração de receitas. Você cobra ele e fala, não, mas eu sei que está no orçamento, mas eu tive frustração de receita, não sobrou dinheiro para essa finalidade, gastei para fazer ponte, para fazer creche, gastei tudo, não sobrou nada, por isso eu não repassei. Aí
eu já aprendi a lidar com essa situação. As minhas cobranças aqui, pelo menos em Araguaína, tem sido mais ou menos assim. Mando um ofício para o secretário, dizendo o seguinte: caso tenha havido frustração de receitas, deposite a quantidade e desconte a frustração havida. Exemplo, tem frustração de 10%, deposite X menos 10%. Se você me alegar que houve frustração de 15%, de 20%, não tem problema. Deposite 20% a menos. Mas deposite. Deposite. E se não depositar? Se não depositar, eu, se souber, exemplo, Muricilândia, Santa Fé, Vanderlândia, se me informar que o município não depositou nenhum centavo, eu preciso evidentemente ficar sabendo disso, cabe ação judicial. Cabe ação judicial. Posso discutir na justiça, tá? E vou obrigar ele a fazer esse depósito. Tá? Transferências entre os entes da federação é uma outra fonte de recurso. Um estado, o fundo estadual, vamos supor, lá em Palmas, o fundo estadual, ele transfere para o fundo municipal o valor, tá, para uma determinada ação que tem uma certa repercussão estadual aqui em Araguaína. Tranquilo. Só que no nosso caso não vai dar muito certo porque o fundo estadual está muito inoperante. Doações de pessoas físicas e jurídicas, que é o carro-chefe, e multas aplicadas pela justiça. Aqui em Araguaína, a gente consegue aplicar muitas multas, tá? E os valores estão todos sendo repassados para o FIA, por isso que a arrecadação é constante. E principalmente um parceiraço nosso aqui tem sido o MPT, Ministério Público do Trabalho. As multas deles normalmente são multas muito altas, né? Muitas vezes muito maiores do que as nossas da Vara da Infância e Juventude. E eu fiz um acordo com eles que eles depositassem tudo para nós. Eles acharam bom, porque eles não precisam ficar procurando onde depositar esse dinheiro, porque tem que ter uma relação de confiança com quem vai receber o dinheiro. Eles não querem também arriscar passar um dinheiro para uma instituição malandra, digamos assim. Então, para eles é prático, e eles acharam bom. Pois não. Critério, todas as multas de cada município, se tiver o fundo legalizado, vai para o fundo? Vai. Em regra, é para acontecer isso. Tá? Agora, se o juiz não tem nenhuma informação, vamos supor, o juiz lá de Vanderlândia, ele não tem nenhuma informação sobre Darcinópolis, nem sabe da existência do fundo, não sabe o número da conta, como que ele vai depositar se ele não sabe nem o número da conta? Então, gente, isso também faz parte de correr atrás. Tá? Isso também é correr atrás, é ir lá no juiz, o município de Piraquê, de Darcinópolis, juiz, eu vim aqui trazer o número da conta do nosso FIA, do nosso fundo. Está funcionando, viu? Está operando normalmente. E o recado vale para todos os municípios. Tá? Vou confessar aqui para vocês. Nós só temos lá na Vara da Infância de Araguaína a conta do FIA de Araguaína. E eu não sei de verdade o número da conta de nenhum outro FIA aqui. Então é importante que essa informação fique no colo daquela pessoa que digita lá na audiência. Tem que estar lá pertinho essa informação dela. Senão a tendência é além do mínimo esforço. Se ela já tem ali uma informação de um fundo, ela não vai ficar igual a doida ligando, não sei para quem, não sabe nem para quem ligar para descobrir o número da conta. Corram atrás. Claro, sem dúvida. Estou dando a dica. Dá para ofício, WhatsApp, telefone, sinal de fumaça, o que for mais rápido, mais fácil. Não. De qualquer lugar do Brasil. Tá? Eu vou chegar agora lá. Aqui é uma iniciativa no sentido de auxiliar na dotação orçamentária do Poder Executivo, um ofício de abril, falando para o secretário de Araguaína, dando um prazo de 10 dias para que ele depositasse o valor no FIA. Tá? Eu costumo fazer isso todos os anos, cobrando mesmo o município fazer o depósito. Aqui é iniciativas no sentido de captar recursos. Agora eu vou falar um pouquinho de captação. Para conseguir êxito, gente, não tem outra forma. Os manuais que tratam de FIA, as cartilhas, todas falam de uma técnica chamada
face to face, face a face, é a que mais funciona. Isso nós recebemos a informação do próprio palestrante que veio de Barretos, ano passado, é a que mais funciona. Você vai usar várias técnicas, mas a que mais funciona, e por isso que eu falei para a colega ali, que dá trabalho, porque você tem que fazer múltiplas reuniões com pessoas físicas, pessoas jurídicas, tá? Para poder fazer a captação. Aqui em Araguaína, fizemos uma boa parceria com a Associação Contábil, com os contadores da cidade. Por que os contadores? Porque toda vez que você encontra um mega empresário ou uma pessoa, um médico, pessoas que têm que pagar imposto de renda alto, você vai falar com ele, ele fala o seguinte: pô, adorei a ideia, vou falar com o meu contador. Não adianta, eles não tomam uma decisão dessa sem falar com o contador. Então, nós precisamos, primeiro passo é sensibilizar os contadores. E parece mentira, mas a maioria dos contadores não sabem de nada disso aqui do FIA. Sei disso porque senti na pele. Quem fazia a minha declaração era um contador. Eu fiquei 2 ou 3 anos seguidos pedindo para ele: olha, colega, eu quero fazer a doação para o FIA. E ele, tá bom, vamos fazer sim, não sei o quê, me pedia a documentação, e eu perguntando, e aí, quanto que vai ser, não sei o quê. Final da história, 2, 3 anos que ele me enrolou, não me deixou, entre aspas, pagar nem um centavo. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não sabia e não teve a humildade de dizer como calcular, o quanto eu podia depositar, ele não sabia e não quis dizer para mim, entendeu? Então, é importante ter reuniões com os contadores, tá? E alinhar, né, no seu município essa fala. A Associação dos Contadores não fez esse repasse para os contadores, porque o meu também não sabe, ele nem tinha noção. Pois é. Eu acho que a associação, tipo ano passado, a gente falou, parece que você fez uma reunião com o presidente da associação. Eu fiz uma palestra, igual estou fazendo aqui, lá no setor noroeste, naquela praça do setor noroeste, Radinho. Você estava lá, não? Você passou, né? Mas lá tinha... Ele, que é o presidente da associação, podia convidar todo mundo e fazer. Pois é. Tinha uns 200 contadores lá nesse dia. Então, assim, eu consegui impactar muitos deles. Pois é, na minha igreja, a gente tem um contador e ele faz contabilidade de muitos empresários da igreja e de outros lugares. Ele também não sabe. Pois é. A ideia aqui é Madalena, né? A ideia minha aqui hoje é tornar vocês multiplicadores, gente. Eu gostaria muito. Vocês sabem que todo promotor, todo juiz tem uma carreira. A minha carreira, um dia vai me levar para Palmas. Um dia eu não vou mais estar aqui. Tá? Então eu gostaria muito que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que essa política pública seja permanente, não de uma pessoa. Eu quero que vocês se empoderem. Então, se você sabe, né, de potenciais doadores, né, eu te empresto essa apresentação, você faz a apresentação. Quero que cada um aqui saia dessa reunião hoje sem nenhuma dúvida. Eu nem cheguei onde eu quero chegar aqui, que é calcular. Quero que vocês aprendam a calcular. É isso que eu quero que vocês... Se vocês saírem aqui entendendo só calcular, eu já estou satisfeito. Tá? Porque você aprendendo isso, você é um multiplicador. Eu preciso de multiplicadores. É evidente que eu não vou conseguir, né, atingir todos os contadores, atingir todas as pessoas físicas e jurídicas. Vocês precisam muito. Tá? Política pública é de esforço, é suar a camisa. Você não implanta política pública através de uma ação, de uma decisão do juiz. Não consegue, zero. Eficácia zero. Realmente nós temos que nos movimentar. ONGs, igrejas, marketing, rádio. Eu fui na rádio várias vezes. Semana passada eu dei uma entrevista na CBN. Televisão. Fui também esses dias na Bandeirantes. Dei uma longa entrevista lá, um bate-papo. Uma tal de Morgana, no programa lá que fala de saúde. Gente, você tem que ocupar os espaços. Rede social, Facebook, WhatsApp. Esses dias eu criei uma frasezinha para vocês, disparei para todo mundo. Hoje, inclusive, acho que vocês receberam uma outra formatação, né? Mais ou menos aquela frasezinha que eu tinha criado, só que a minha assessoria em Palmas montou, e dá para imprimir, estava conversando com as áreas ali atrás, daria para imprimir esse material de uma forma de cartaz, né? Folder, né? Folder. Gente, é um folderzinho pequeno,
barato de fazer, dá para imprimir em folha 4, tá? Nesses municípios menores, não precisa nem ser colorido. Pega um chamex lá, uma resma, e ó, imprime tudo e vai distribuindo isso nas ruas. Daquele tamanho ali. Então, assim, a gente tem que se mexer. Eu posso depois mandar no WhatsApp de todo mundo, tá? Parceria com bancos, uma coisa que foi feita aqui, não sei se ainda funciona, Zé, um banco do Brasil, ainda funciona? A pessoa vai lá pagar uma conta de água, por exemplo, R$40,80, ele dá R$41. Não teria que devolver o troco de 20 centavos? A pessoa pergunta, esses 20 centavos, você aceita doar para o FIA? Se a pessoa falar que aceita, esses 20 centavos imediatamente são depositados na conta do FIA. Uma parceria que foi feita local, não precisou ir em Banco do Brasil, em Brasília, nada. Agência de Araguaína. E as suas cidades todas têm bancos, não tem? Olha que parceria interessante. Algumas cidades não têm banco? Qual? Araguanã? Mas não tem nem agência postal? Até a postal. Então, tem a postal. Eu acho que eles podem fazer esse tipo de acordo com vocês. Mas é só uma ideia. Uma outra ideia que nós não conseguimos concretizar em Araguaína, e aí eu peço que vocês tentem fazer isso, é com a Gerrard Info também. É aquela empresa que vende e instala o software nos supermercados, nas lojas. Quando você vai no supermercado, por exemplo, fazer a compra, todo supermercado tem um sistema que diz exatamente quanto entrou, quanto que é o troco. Isso tudo é uma empresa. Eu acho que é aquela RAN Software, não é? RAN Software, né? RAN Software. Essa empresa RAN Software, é só um exemplo, e aí os outros municípios podem absorver, ela que operacionaliza, através desse software, um monte de empresas. Por exemplo, os supermercados. E a mesma lógica do que eu acabei de dar do banco. O sujeito vai lá comprar, fazer uma comprinha no supermercado, sobrou lá 10 centavos. Você quer uma balinha ou você aceita doar esses 10 centavos para o FIA? Parece que não, mas de 10 em 10 centavos, todos os dias, várias vezes por dia, tá? É importante. É algo que a gente tem que tentar aqui em Araguaína. Nós ainda não conseguimos essa parceria, né, Zóia? Estou usando também, a rede social, eu fiz um ofício de solicitação, né? Um ofício pedindo, né, a ajuda, né, a colaboração com a FIA. E junto Para quem é esse ofício? eu fiz um informativozinho a respeito do FIA. Para quem é esse ofício? Estou mandando para as pessoas. Para as pessoas, para a comunidade, Sim, a rede né? social. Legal, é isso mesmo. Multa de TAC, como eu já falei, do MPT, é um grande parceiro. E uma coisa que eu também andei lendo num manual muito interessante, acho que eu mandei para vocês, é um chamado Guia de Mobilização dos Fundos. Esse guia de mobilização tem umas 40 páginas. Eu li esses dias indo de avião para uma viagem e li. Tirei dele pelo menos uma ideia. Eu achei sensacional, mandei para vocês, tirando foto, vocês lembram desse dia. Eu achei sensacional uma ideia que eu acho que dá para implantar em todas as cidades. Tirar do CMDCA as pessoas que são mais interessadas nisso. O CMDCA pode criar várias comissões, pode? Uma comissão, eu prefiro lidar mais com essa área da saúde, eu prefiro mais a área da educação. Podia tirar uma comissão de mobilização do fundo, que é para realmente visitar os empresários, pessoas físicas. Tire uma comissão que seja uma pessoa, 2 pessoas. Então, gente, eu acho que essa ideia que eu tirei desse guia de mobilização, acho que funciona bem. Porque é aquela história, o cachorro tem 2 donos, morre de fome, né? Muita gente fala essa frase. O FIA, a mesma coisa. O conselho tem lá 10, 12 conselheiros. Quem é o responsável, afinal, por bater perna na rua e visitar as pessoas? Qual dos 12? Os 12? Os 12 nunca vão andar juntos e mão dada. Cada um tem a sua agenda. Nunca dá certo de os 12 saírem juntos. Então, eu acho mega importante que seja criado algo, pode dar até outro nome, mas que fiquem responsáveis por isso, 1, 2, 3 pessoas. Claro que depois dos outros, hoje eu posso ir junto, evidente, quanto mais gente melhor. Mas que tenham claramente definidos os papéis dentro do CMDCA. Quem faz o que lá dentro? Senão vira reuniãozinha, gente.
reuniãozinha, que não serve para nada. Sim, tenho uma dúvida que eu não consegui, eu dando uma pesquisada, eu não consegui encontrar especificamente dentro da legislação, enfim, tudo que eu tenho lido, desde que eu comecei a entrar na secretaria. Quando a gente encontra esses parceiros e apoiadores do FIA, eu queria que quando a gente fosse pedir esse apoio, a gente pudesse divulgar ele de alguma forma. Eu queria saber os limites dessa divulgação. Ela está até aqui, ó. Quer ver? Fidelização dos doadores. É isso. Fidelização. Então, Araguaína arrecadou 1 milhão. Que ótimo, que maravilha. Quem são os doadores? Vamos identificá-los. Porque quando a pessoa faz a doação no nosso site, fica lá o nome dele, o CPF, o telefone, fica tudo. Então nós precisamos com urgência identificar quem são eles. E nós temos já uma lei municipal. Aí fica a dica para os outros municípios, né? Não sei se todos os municípios têm essa lei municipal. Nós temos em Araguaína uma lei que aí dá a base legal da sua resposta. Nós temos uma lei dizendo o seguinte, que nós deveremos identificar quem são esses amigos da criança, acho que esse é o nome da lei, amigo da criança. Essas pessoas serão reconhecidas em sessão pública na Câmara de Vereadores. Então cabe a nós o quê? Vamos dar um exemplo no supermercado aqui, Campeiro. Nem sei se ele doou ou não doou, vamos supor que ele tenha doado. Então você manda um convite para ele, você quer receber o prêmio, que você tem o direito, já que você fez a doação. Ó, aquele médico doou, aquele fulano doou. Todos que doaram recebem um convite para uma sessão pública na Câmara de Vereadores, vai ser dia tal. Todos vão receber lá um prêmio, né? O nome dele vai ficar gravado na história da cidade, como um gestor, como uma pessoa amiga da criança. Parece bobo isso, mas não é. A gente tinha pensado em desenvolver, aliás, acho que já está feito, inclusive, o adesivo, né, no caso de amigos do FIA. E eu tinha perguntado também se não haveria algum problema, por exemplo, a gente fazer um outdoor. Aí já falaram, não sei, outdoor... Tudo depende se a pessoa aceita ou não. Porque não tem aquela pessoa que é, sei lá, ela é discreta, reservada, ela não quer. Então tudo depende de um termo de aceite. Importante que a pessoa assine essa obrigação. A pessoa tem que aceitar isso. Ela aceitando, tranquilo. Então tem que ficar muito claro para o doador que o nome dele vai ser exposto, mas uma exposição do bem, né? Exposição do bem. E isso fideliza o doador. Adianta muito a gente arrecadar em 2017, em 2018 não arrecadar mais? Qual é o nosso plano de fidelização? Como que a gente vai fazer isso? Porque às vezes a pessoa, assim, esse ano tivemos uma mobilização maior, até por causa da ajuda que nós recebemos daquela associação, né, da AMA. Então, mas e ano que vem? E 2019? E 2020? Vamos pensar no futuro, gente. Qual é o nosso plano? Eu acho que essa lei municipal, vocês têm que aprovar em todos os municípios, porque ela sim, eu acho que ela é uma boa, tem essa perspectiva de fidelizar o doador, através do reconhecimento. Pode ser, por exemplo, dessa forma que a lei de Araguaína disse, num ato, numa sessão pública, os vereadores vão adorar, os empresários também vão gostar, quem não quiser não participa, é um convite, tá? Eu acho que ele é importante. E quando você for fazer uma entrevista não, você for fazer um face-to-face, vocês que estão se transformando aí em multiplicadores, a primeira explicação que vocês têm que dar para a pessoa é o seguinte: meu amigo, imposto de renda, você paga porque você quer ou porque é obrigatório? Obrigatório. Não tem como não pagar. Se você tem que pagar de qualquer jeito, né, deixe um quinhão, deixe um pedaço no seu município. Nós não estamos tratando aqui de doação. Isso tem que ficar muito claro para quem vai receber a visita, a sua visita. Se você chegar lá com a palavra doação, ó, está todo mundo por aqui de gente pedindo. É todo mundo pedindo. Todo mundo pedindo para todo mundo é lado. Os empresários então não aguentam mais. Não cheguem falando doação, porque não é doação. Vou fazer um resumo aqui. Você doou 5 mil, recebeu 5 mil. 10 mil, recebe 10 mil. Tudo que você destinar para o FIA, volta para você com juro e
correção monetária. Isso é doação? Não é doação. Então, se essa mensagem fica muito clara nas suas visitas para aquele empresário, para aquele médico, aquele dentista, aquele promotor, aquele juiz, tá? Se isso ficar muito claro, a chance de você conseguir conquistar aquele doador, a gente usa doador, mas quero deixar claro que não é doador, se você conseguir conquistar ele, ótimo, tá? Mas fique claro isso, que não é doação. Algumas pessoas reclamam, mas eu posso cair na malha fina. Pode mesmo. E qual é a maior chance de cair na malha fina? Na malha fina? Se o CMDCA não estiver organizado. Até conversei com a Zara também esses dias, pedi até uma cópia daquela DPF, né? Para saber exatamente, porque olha só, se aquele doador ele destina para o seu município R$1.000 e você simplesmente esquece de avisar a Receita Federal que você recebeu aqueles R$1.000, aquela pessoa vai cair na malha, porque ela vai, na declaração dela, ela vai inserir a informação que destinou R$1.000 para o FIA de Vanderlândia. Vamos supor, eu dou R$1.000 para o Vanderlândia. Quando eu fizer a minha declaração, todo mundo faz a declaração em que época? Né? Março e abril? Lá em março e abril eu vou fazer a minha declaração. Eu vou dizer que doei R$1.000 para Vanderlândia. Se o CMDCA lá de Vanderlândia não informar a Receita Federal que recebeu esses R$1.000, eu estou na malha. Tá? Porque eles fazem cruzamento de informações. Se eu cair na malha, eu pergunto, eu vou doar de novo para Vanderlândia? Nunca mais. Então, assim, a respeito do que o senhor falou, se doar 10, recebe 10, doar 5, recebe 5. Esse não entra naquela regra dos 6%. Estou chegando. Outras pessoas, eu estou pensando aqui que vocês vão ser multiplicadores. E estou tentando vender para vocês o que essa pessoa talvez diga, não vou doar por causa disso. Alguns falam da malha fina, e eles têm razão. Vocês só comecem a operacionalizar o FIA quando vocês tiverem certeza que isso não vai acontecer, tá? Vocês estão preparados para receber a informação, repassar a informação para a Receita Federal. Demora na restituição. O empresário lá vai dizer, não, vai demorar muito depois do cliente. Não tem nada a ver. Hoje em dia a restituição, você sabe como que é feito? É fila única, é fila indiana, é de acordo com a ordem de declaração. Se você declarou, se você for um dos primeiros a declarar, você vai ser um dos primeiros a receber a sua restituição. Tá? Então essa alegação não vale. O valor vai ser gerido pela prefeitura? Não, já expliquei, vai ser pelo CMDCA. É outra alegação que não cola. Aqui, gente, é um ofício que eu mandei para o delegado da Receita Federal, que trata exatamente da fidelização. Olha só, aqui em Araguaína como é que funciona? A pessoa ela vai declarar lá o nome, o valor gradual, o CPF. Então, nós temos todas as informações dos doadores. Com isso é possível a gente usar aquela lei municipal de conceder prêmios, etc. e tal. Entretanto, a pessoa que faz a destinação dos 3% pelo Programa Gerador do Imposto de Renda, essas informações ficam concentradas aonde? Na Receita Federal. E essas informações nós não temos acesso, não temos como acessar essas informações. Então, a maioria, creio eu, das pessoas que destinaram para Araguaína, nós não sabemos quem são. Então, eu mandei um ofício para o delegado da Receita, explicando essa situação toda e pedindo a ele que abrisse essa caixa preta. E ele respondeu dizendo que não pode, que pelo entendimento da Receita Federal, isso é sigilo fiscal. Insatisfeito que sou, essa já é a resposta deles, eu fui direto no Jorge Rachid, que é o ministro lá, o secretário-geral da Receita Federal. Ele ainda não me respondeu, mas eu fiz essa reclamação, essa exposição, e eu fiz isso como GNDH, vocês estão vendo em cima aquele símbolo, que hoje eu coordeno nacionalmente essa comissão da infância. Então, estou esperando para ver como que a Secretaria da Receita Federal Nacional vai responder essa demanda. Depois eu passo para vocês. Eu não entendi essa Porque parte. faz sentido, né, eles omitirem essa informação. A não ser que, vamos supor, você quer divulgar que os doadores peçam por escrito uma autorização, Isso. o órgão tem que
Exatamente. A Madalena não entendeu. Porque assim, ó, nós temos... Eu entendi porque, no caso da premiação, Pois vou explicar de novo o que acontece. Nós temos duas formas de fazer a destinação. A primeira é pelo site de vocês. A segunda é no programa gerador do imposto de renda. Todo ano, quando você vai fazer a sua declaração, você tem que fazer o download daquele programinha da Receita Federal. Lá dentro, você pode fazer a destinação de 3%, caso você não tenha feito, não tenha usado já os seus 6%. Foi criado exatamente para atender os retardatários. Nós já estamos quase em dezembro, estamos em outubro. Quem ainda não destinou nada, e vai chegar em dezembro e não destinou nada, esqueceu, ou qualquer coisa parecida, ainda tem uma segunda chance, que é em março e abril, no momento que declara o imposto de renda. Lá dentro do programinha, você pode destinar 3%. Então, vocês estão percebendo que são duas formas completamente diferentes que você pode contribuir. A primeira é indo diretamente lá na sua sala da prefeitura, lá no CMLCA. Araguaína tem site, FIA tem site próprio. Outros municípios não têm site próprio. Tem o quê? O número de uma conta e de uma agência. Eu, como doador, vou lá, me dá por favor o número da sua conta, da sua agência, eu quero depositar 5 mil. Vou lá, deposito 5 mil, você me dá meu recibo. Você fica sabendo meu nome, meu CPF, quem sou eu, você sabe de tudo de mim, como doador. Você está me vendo, né? Você está me dando um recibo. Se você está me dando um recibo, tem que dar por meu nome no recibo, tem que pôr todas as informações. Agora, quem perdeu o prazo, chegou em dezembro, não fez nada, perdeu o prazo. Repito, março e abril, lá no programinha, você então pode destinar 3%. Vale lembrar também que é mais fácil ainda fazer um imposto de renda para quem for retardatário. O próprio sistema mais ele calcula. Calcula sozinho. Não tem que calcular 3%, não precisa. O próprio sistema ele já evolui o que você pode. O ruim, qual é o lado ruim? É que se você fizer dentro do ano fiscal, você tem direito a 6%. Se você se tornou retardatário, chegou em dezembro e não depositou nada, você só tem direito a 3%. Então é importante que a gente corra atrás e que as pessoas paguem até dezembro. Para nós é muito melhor. A gente capta um dobro e o dinheiro cai direto. No mesmo dia ou no dia seguinte. Tá? Eu vou explicar depois mais na frente isso. Entendeu, Madalena? Agora o que acontece? Todas as informações de quem usa, os retardatários que pagam lá pelo site, pelo programinha da Receita, a Receita Federal ela recebe essa informação que a pessoa pagou, e se a gente quiser saber quem é esse doador, eles não informam para nós. Eles não informam. Então a gente fica sem saber, a gente não consegue fidelizar esses doadores porque a gente não sabe quem são eles. Eu estou tentando reverter isso, tá, nacionalmente, mas não sei se vai dar certo, porque eles têm um forte entendimento de que isso é sigilo fiscal. Mas eu não acho que seja sigilo fiscal. Porque é o mesmo doador, ele só é retardatário. É a mesma situação, igualzinho. A natureza jurídica é a mesma. Vamos então chegar onde eu queria, que é calcular. Como se calcula então? Porque se você for visitar a pessoa, ele vai querer saber o quanto que ele pode doar. Eu tenho orientado o seguinte: procure a sua última declaração. Procure a sua última declaração e procure o item chamado imposto devido. Se errar isso, errou tudo. Na declaração, tem lá um nomezinho: imposto a pagar, imposto a receber. Se você confundir, se você dormir e errar isso, acabou. Você já vai fazer uma destinação errada. Então, imposto devido. Imposto devido. Esse é o nome que você tem que procurar lá na sua última declaração. Podia ter colocado aquele videozinho do senhor. Eu acho que eu tenho aqui. Nesse item imposto devido, a maioria de nós não tem grandes variações. A menos que você, de um ano para o outro, você mudou de emprego, você passou, por exemplo, a receber um salário muito mais alto ou muito mais baixo. Se tiver uma variação muito grande, aí você tem que tomar cuidado e tem que fazer alguns cálculos você mesmo. Agora, se a sua declaração de um ano para o outro for mais ou menos igual, você pode usar então essa dica que eu estou... Dica não, né? É o básico. É pegar lá o imposto devido
Vamos supor que seja 10 mil reais. O seu imposto devido, 10 mil. Você projeta pessoa física, quanto? 6%. Tá? 600 reais. 600 reais é o seu limite, é o seu teto. Tá? Se você depositar 700 reais, acontece o quê? Só vai receber 600. Você só vai receber de volta da Receita Federal os seus 600. Os outros 100 reais vai ficar lá para o FIA a título de doação. Aí se eu depositar menos, só 400 reais, você vai receber de volta os seus 400 reais inteiros. Muitas pessoas falam, não, para mim não vale a pena, porque eu já recebo a restituição. Todo ano eu já tenho restituição de 1.000, 2.000, porque eu tenho despesa médica, tenho despesa com educação. Então, para mim não vale a pena. Já ouvi isso várias vezes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Porque esse 1.000, 2.000 que você recebe é o imposto a restituir. Não é o imposto devido. Você vai fazer então a mesma conta. Vamos supor que, vamos usar esse exemplo dos 600 reais. Nosso teto aqui, 600 reais. Se você todo ano já recebe 2.000 e você fez esse aporte, fez essa contribuição de 600 reais, então você vai receber os seus 2.000, você sempre recebeu, mais esses 600 reais corrigido, tá? Com juros e correção monetária. Eu tenho dito, inclusive, é uma boa aplicação financeira. Hoje em dia, se bem que o juro caiu, né? Sempre que a gente faz esse aporte, a taxa que a Receita Federal paga para nós é aquela taxa Selic. Até o ano passado, a taxa Selic era 14%. Agora eu pergunto, quem consegue uma aplicação financeira hoje de 14%? Gente, a poupança paga 6% ao ano. 6, 7%. Então, o seu dinheiro lá é mais garantia ainda de você ter de volta essa correção e você receber não 600, mas 650, 660 reais. Tá? Então, além de você estar ajudando a sua cidade, você também está se ajudando. E você vai receber tudo de volta com juros e correção. E para aquelas pessoas que precisam pagar muito imposto de renda, gente, médico, por exemplo, chega no final do ano, chega março e abril, que ele vai fazer a declaração dele, o cara tem que pagar 30 mil, 40 mil. Ah, esses médicos, eles acumulam empregos, têm receitas de outros empregos, eles têm que pagar muito imposto. E são pessoas assim, indignadas com a coisa, eu pago muito imposto. Quem que não ouviu isso aqui? Cara, o que eu pago de imposto eu não consigo ver nenhum resultado, não consigo ver o serviço público acontecendo. Esses indignados é que a gente tem que procurar. Então agora faça a sua parte. Já que você está indignado, deixa um pedaço aqui para nós. Faça a sua contribuição. Tá? A gente tem um discurso bom para vender para eles. Já pessoas que eu abordei, algumas pessoas já falaram para mim assim, mas só pode 6%? A pessoa, então assim, pessoa física 6%, pessoa jurídica 1%, tá? A pessoa jurídica só pode participar disso tudo que eu estou falando se ela for tributada pelo lucro real. E isso é um grande problema para os pequenos municípios. Nos pequenos municípios, a maioria é tributada com lucro presumido, empresa de pequeno porte, é simples. A maioria é simples, né? Ou EPP ou simples. E não são tributados pelo lucro real. Então, existe na internet uma forma, se você colocar lá, empresas por lucro real no Brasil, existe uma planilha. Ó, fica essa dica, eu estava vendo isso também naquele guia de mobilização. Tá? Eu não lembro qual é o site, mas pelo Google vocês encontram isso. Em cada município, quais são as empresas tributadas pelo lucro real. Olha que facilidade na hora de fazer a visita. O que adianta visitar uma pessoa que você sabe que não pode participar disso tudo? Não vamos perder tempo, né? Vamos procurar as empresas que realmente participam. O que é de Nova Olinda mesmo? Nova Olinda tem a Master Boi, né? A Master Boi,
eu conheci o dono esses dias por acaso. E ele tá assim, super afim de. Eu expliquei já para ele, tá super afim. Tá só esperando uma visita. Viu? E lá, né, os grandes frigoríficos, essas empresas todas, gente, não tenham dúvidas, todas são lucro real. Tá? Os grandes fazendeiros, gente, presta atenção nisso, os grandes fazendeiros, a maioria, pessoa física. Vocês sabiam disso? Os grandes fazendeiros, quase nenhum deles tem empresa. Toda a tributação é de pessoa física. 6%, gente. É fantástico. Acho que sim, esse é o nicho, Zayda. Que se vocês quiserem essa comissãozinha, tem que começar por eles. Médico e fazendeiro. Médico e fazendeiro, gente. Tudo pessoa física, poucos tem empresa e 6%. É muito dinheiro que a gente está perdendo. Muito dinheiro que a gente não está captando. Pensem nisso. Então, para a pessoa jurídica, lucro real. Para a pessoa física, tem alguma restrição? Tem. Só pode participar disso, fazer a contribuição quem preenche a declaração na versão completa. Vocês sabiam que naquele programinha tem duas versões. Você pode até fazer simulação de qual vale mais a pena para você. Você pode usar a versão simplificada ou a versão completa. Na versão simplificada, o contribuinte ele já recebe da União um desconto de 20%. Então, muita gente acaba usando essa versão. Essa pessoa física a gente já tem que descartar. Ela não vai poder ser uma doadora, a menos que ela seja doadora mesmo, né? Gente, doar, a gente está aceitando tudo. Agora, para participar, né, desse projeto, para poder receber de volta na restituição, as pessoas físicas precisam preencher a declaração na versão completa. Quem são a maioria das pessoas que usam esse formato? É quem costuma pagar imposto. Ou quem tem filhos, quem tem despesas médicas, despesas com educação, né? As despesas com dependentes, quem tem filho em escola particular, quem tem plano de saúde. Por quê? Porque todas essas despesas você precisa colocar lá na sua declaração para poder receber uma restituição. Aqui eu coloco um exemplo que eu acho que não preciso repetir. Vamos para frente. Captação via CMDCA, são as duas formas que eu falei para vocês. A destinação do imposto de renda tem duas formas, como eu disse, só para repetir. Primeira forma, via CMDCA. Gente, a criação de um site. Depois eu quero que vocês conheçam o site de Araguaína. É muito simples. É muito simples. Não tem, assim, eu acho que qualquer município tem condições de copiar o site de Araguaína, que é muito bom. Porque, na verdade, o nosso site ainda não está conectado com o banco, igual de Barretos. Não sei se vocês lembram do Eduardo Croix dizendo, lá em Barretos, o doador entra no site, a hora que ele clicou lá que ele quer fazer uma contribuição de R$1.000, automaticamente vem um boleto bancário. Automaticamente já consegue imprimir o boleto bancário. Aqui em Araguaína, quando você preenche as informações, essas informações nada mais são do que um e-mail. Só gera um e-mail que vai para o CMDCA. Nossa, nós já pedimos para fazer lá. Já? Fantástico, ótimo. Então, assim, podia fazer dessa forma que é muito mais simples. Gera um simples e-mail. Vocês concordam que e-mail é algo absolutamente simples. Esse e-mail vai para o CMDCA com as informações o nome da pessoa, o valor que ele quer doar, o CPF. Tá? E o CMDCA, então, preenche o boleto bancário. Lá na Secretaria da Fazenda, né, amigo? Não, está com a... Não sou eu que faço. Você mesmo faz? Então, a Zaira, no caso ali, ela que preenche esse boleto bancário municipal. Como que é o nome? É boleto municipal ou tem algum nome, Zaira? Boleto. É boleto municipal. É municipal. É isso? Eu falo boleto bancário. Boleto bancário, né? Um boleto bancário municipal. Então, ela preencheu isso, devolve no e-mail daquela pessoa que preencheu os dados. Então, ele vai lá, imprime e paga. Paga lá, até com o smartphone, não precisa nem ir no banco. Tá? Guarda esse boleto bancário para quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda, no ano seguinte,
Você lembrar que você fez a destinação para o FIA, para você depois receber tudo de volta. Tá? Lembrando, assim, que aí no mês de janeiro a gente informa a DBF, né? Envia a DBF para a Receita Federal, para ter o cruzamento de dados. Janeiro, né? É janeiro. Então, essa é a forma que eu considero ideal, que é captar nos 6%. Né? Por que a gente vai captar em 3% se a gente pode captar com 6%, com o dobro? Essa é a forma preferencial. E, para os retardatários, a segunda forma, que é dentro do programa gerador de imposto de renda, que nós vamos captar só 3%, e o contribuinte imprime uma guia DARF. Guia DARF é guia da União. Essa é a diferença que a Nilza comentou mais cedo. Quando você paga a guia da União, o seu dinheiro vai para Brasília, vai viajar pela burocracia de Brasília, a sua declaração de imposto de rendas fica lá tendo um processamento, que às vezes demora meses, até que você vai receber a sua restituição. Só então que esse dinheiro que você depositou vai cair aqui na conta do município. Demora muito tempo. Demora muito tempo. Então nós, como captadores, precisamos ter preferência por esse primeiro formato, que é pelo próprio CNDCA. Esse é o site de Araguaína. O que é o FIA, ele explica. Ali em cima, no alto, você clica lá em como doar. Depois você clica ali, ó, faça sua doação. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Não deu para ver o site. Não deu, né? Ali, ó, faça sua doação, ali no alto à direita. Aí vai abrir essa tela. Olha que pouquíssimas informações. E aqui eu repito, precisamos ser camarada do doador. Não seja burocrático com quem quer doar. Quem quer doar, você tem que fisgar na hora, não deixa ele escapar. Imagina se tivesse que preencher aqui um monte de informação. Ah, não, depois eu faço, não estou com tempo. Então aqui, por isso que eu gostei muito do nosso site. É simples, poucas informações. Nome completo, CPF, data de nascimento, talvez até pudesse retirar isso, né, Zé? Se é necessário isso. CPF, Mas a data de nascimento é obrigatório? Era melhor até se trocasse essa data de nascimento pelo endereço. Então, Porque no boleto. exatamente. Eu acho que podia trocar isso. Essa data de nascimento, desnecessário, o e-mail, o telefone e o valor da doação. Clicou aqui, ó, enviar doação. Tum. A Zaira vai receber, vai gerar o boleto e devolve pelo e-mail que a própria pessoa declarou. Posso falar o site? Claro? Apareceu aí. FIA.araguaína.to.gov.br. Mas é a questão de relevância no Google. Não sei se vocês já fizeram esse teste. Se você escrever FIA Araguaína e der no Google, é o primeiro. É o primeiro. Então isso é muito bom para nós. Imagina se estivesse na página 10 do Google. Então assim, é ótimo, é o primeiro lá. Aqui é uma DDF, que até a própria Zaira que me passou, para mostrar para vocês mais ou menos, vocês não estão enxergando nada, eu sei disso. Mas é para deixar claro o seguinte, que a DDF é uma declaração que vocês, e aí vem a grande missão de vocês, de terem, não sei se você está usando algum livro, papel, Zaira, ou você pode explicar para eles como que você está listando, é uma planilha Excel? A DBF? Para toda vez que alguém doa para você, lá para o CNDCA, você usa qual tipo de organização? Tem um programa que já cai naquela pasta. Um programinha? É. Mas poderia ser uma planilha Excel, concorda? Imagina se você... Tem controlando também. Igual o Eduardo falou que faz. Eu tenho uma planilha. Uma planilha Excel poderia ser um livro, um caderno. Doador Sidney Fiore Júnior. Doou tanto, CPF dele é esse. É isso que vocês precisam. Se eu doei R$1.000,30, se você falar que eu doei R$1.050, olha eu na malha fina. Tá? Então, muito cuidado. Tem que informar o CPF, o nome, né, Zay? Me ajuda se eu falar uma bobagem. CPF, nome E o valor. e o valor. São essas três E o informações. telefone para a gente entrar em contato. Mas para a DDF, o essencial é o nome
Não, CPF, nome não nem o nome precisa, né? Só CPF e valor. CPF e valor. É isso que a Receita Federal precisa, CPF e valor. Se vocês falharem aqui, vocês destroem a credibilidade do FIA da sua cidade. Ninguém vai doar depois, porque caiu na malha fina. O pessoal fica bravo, muito bravo. A captação pelo programa, que eu já falei, né? Permite captação de apenas 3% das pessoas físicas. É uma novidade, foi trazida, quem não sabe, pela lei do SINASE, que é a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Está lá no artigo 260A, inciso 3. É praticamente uma segunda chance para os retardatários. Essa aqui foi uma conquista da COPEID, dessa comissão que eu lidero hoje, porque antes de 2012 só tinha a captação pelo CMDCA. Não tinha essa possibilidade de fazer pelo programinha. Nós conseguimos pela nossa comissão, chamada COPEID. É uma comissão formada por promotores, um de cada estado. Pelo Tocantins, eu que represento lá. Uma negociação longa com a Secretaria da Receita Federal. Longa. Aqui, gente, imagens já da doação feita dentro do programa. Todo mundo lembra desse documento, né? Documento lá da Receita Federal, do programa gerador. Então, esse aqui é para os retardatários. Você vai colocar lá, se você quer fazer uma doação, o tipo de fundo, tem lá nacional, estadual, municipal. Vocês vão ter que ensinar isso aqui para o contador. Tá? Vanderlândia, Mauricilândia, todo mundo aí, ó, vocês vão ter que ensinar isso para o contador. A maioria, infelizmente, não conhece. Você coloca lá, são doações diretamente na declaração. E ele calcula sozinho. Tá? Aqui é uma imagem que eu coloquei, fazendo uma simulação. Isso aqui fui eu mesmo que simulei. Se eu não tivesse doado nada, quanto que eu teria de restituição? Aí eu simulei que eu tinha doado X, para ver se esse X aparecia na restituição. E tudo perfeito, funcionou muito bem. A partir de então que eu mesmo me tornei um parceiro e passei também a contribuir. Os fundos especiais estão nessa lei 4320, quem tiver interesse depois dá uma lida na lei, artigo 71 a 74. A resolução 137 do CONANDA, ela é que fala daquela controvertida doação casada. Aqui em Araguaína nós ainda não temos esse problema, mas essa é uma discussão muito séria em âmbito nacional, por causa de pessoas de má índole. Infelizmente, é o que mais tem no Brasilzão. A pessoa, então, imagina, ela cria uma empresa, é um empresário, e ele tem lá uma subsidiária, uma outra empresa. E ele faz uma doação para o FIA. E ele escolhe qual projeto que ele quer atender. Em alguns municípios é assim, o próprio Barretos é dessa forma. Então, o empresário, ele vai lá no CMDCA e diz que quer que o dinheiro dele atenda aquela casa de acolhimento X. Só que, no fundo, aquela casa de acolhimento é da empresa dele, não da empresa principal, mas da subsidiária, ou da empresa da esposa, da empresa do filho. Então, assim, infelizmente, por causa dessas pessoas inescrupulosas, né, que passaram a fraudar com o dinheiro do FIA, é que essa possibilidade da doação casada está na justiça. Tem uma liminar de um juiz federal, essa liminar foi para a segunda instância e está sendo discutido no TRF. Por enquanto, está tudo suspenso essa questão. Eu até vou ter essa informação, doutor Cid, que amanhã eu vou estar em Palmas, né? Para falar sobre o FIA lá. Aí eu vou passar essa informação, porque quando eu fui no começo do mês, me questionaram sobre isso, sobre as destinações, né, para determinado projeto. Aí eu Qual é o lado bom da doação casada? Não digo bom, digo ótimo, excelente. O próprio Eduardo, que veio de Barretos para cá, as instituições, imagina, vamos tentar lembrar de instituições aqui de Araguaína, me ajudem.
Casa de Acolhimento da Carolina Tenório, masculina e feminina. Quais outras instituições que trabalham com criança e adolescente em Araguaína? A PAI. Nós temos poucas instituições, né? Vamos dar o exemplo da PAI. Lá em Barretos, como é que funciona? O gestor lá, o coordenador da PAI, ele vai, digamos, lá no Minerva, e ele consegue convencer o Minerva a doar 50 mil reais para o FIA. Quem conseguiu esses 50 mil reais? Foi o presidente do CNDCA? Foi alguém? Não foi. Foi o próprio gestor lá, o coordenador da PAI. Resultado: nada mais justo que quem conseguiu a doação fique com ela. A PAI conseguiu 50 pau. 50 mil da PAI. Barretos pensa assim. Então lá as entidades que trabalham com crianças batem perna na rua. Batem muita perna, visitam as pessoas, captam de verdade. Aí é justo. É justo. Tá? E isso é a doação casada. Isso é a doação casada, porque o empresário ele só está doando aqueles 50 mil porque ele sabe que esses 50 mil vai para a PAI. Mas aí eu pergunto, para que serve o CMDCA numa situação como essa? Lembra que eu estava falando do plano de ação, do plano de aplicação, do diagnóstico? Se nós fizermos todo esse diagnóstico, tá? E a gente, como CMDCA, nós que deveríamos decidir sobre o mérito da onde vai o dinheiro, vocês concordam que essa política vai por água abaixo, porque o empresário que está dizendo para onde vai o dinheiro acaba com a lógica do sistema. Acaba com a lógica do sistema. Mas eu vejo o lado bom das coisas. Muitas vezes, se não for assim, o empresário simplesmente não doa. Esses 50 mil simplesmente ia para Brasília. Ele ia simplesmente ignorar, não ia pagar para ninguém. Então, tem o lado bom. O lado bom, a gente não pode esquecer. Aqui em Araguaína e nas demais cidades, nós não temos ainda esse problema, digamos, da doação casada, mas nós podemos ter. Quem costuma fazer muito isso? Bancos, Bradesco, nós nunca fomos atrás. O dia que a gente for atrás, a gente recebe na hora dinheiro. Bradesco, Itaú, eles têm aquelas fundações, Fundação Itaú. Tem os editais que eles Tem os editais, nós nunca fomos atrás de nada disso. A gente ainda está muito amador. Recebemos um dinheiro bom sim, mas ainda está engatinhando. Verdade seja dita. E todos os outros municípios aqui da comarca também estão comendo bronha. Esses bancos todos estão doidos para destinar dinheiro. Isso faz parte da política deles. É bonito para a sociedade, ele gosta de vender uma imagem de que ele cuida de criança. Isso é bom para qualquer empresa. Responsabilidade social. Responsabilidade social. Não estou lembrando isso não. Como você falou, foi uma responsabilidade, né, do conselho. Mas caso aconteça, por exemplo, da PAI fazer uma mobilização maior do que o conselho, e eles conseguiram a destinação. Se acontecer deles, por exemplo, conseguir só os 50 mil que a PAI conseguiu, eu posso destinar todo ele mesmo assim? O que acontece? Em Barretos, a lei municipal define tudo isso, deixa isso muito claro. Tá? Como que é lá? Isso vai depender de lei. Então, se o seu município tiver uma lei, tem que olhar o que a lei fala sobre isso. Tá bom? Lá eles criaram o seguinte: vamos supor que você tem 50 mil, que a PAI conseguiu. Não é 100% da PAI. Tá? Mesmo que ela tenha conseguido sozinha, ela não fica com 50, ela fica, digamos, com 30 mil. Tá? Os outros 20 mil vão ser distribuídos de maneira democrática. Tá? Eu não lembro exatamente o percentual, mas nunca é 100%. Tá? É exatamente por isso, porque cabe ao CMDCA protagonizar o direcionamento dos recursos, né, captados do FIA. Agora, gente, o que a gente precisa fazer aqui em Araguaína com urgência é divulgar editais, né, para todos os eventuais interessados, e a gente tem que conseguir dar mais visibilidade a isso, que não seja apenas pelo diário oficial. Porque a gente está com esse dinheiro e nós vamos precisar divulgar mesmo para aquela ONG, aquela OCIP, OAS, pessoas que trabalham mesmo, né, com a comunidade. Exemplo, imagina lá uma pessoa que tem atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro, sei lá,
Tereza Hilário, qualquer bairro, essa pessoa ela pode ser beneficiada, tá? E não sei se realmente essas pessoas estão sabendo de como é que elas devem proceder. Eu acho que essa informação ainda não está bem mastigadinha para a pessoa leiga, que ainda não tem a cultura, né, de se beneficiar disso. Nós estamos criando uma cultura inexistente. No interior de São Paulo, isso acontece há mais de 30, 40 anos. As pessoas já sabem o caminho das pedras. Aqui ninguém sabe. Então assim, realmente, a gente vai ter que facilitar a vida dessas pessoas. Eu sempre posso dar esse exemplo. Imagina aquela pessoa que tem um karatezinho, karatê da comunidade, balé da comunidade. Ela quer 5 mil reais para comprar kimono, o outro quer comprar sapatinho e roupinha de bailarina. Sabe, 5 mil, 3 mil, 2 mil reais que ela precisa para dar uma alavancada no projeto social, comprar bola, comprar equipamentos esportivos para aquela quadra de esportes. Doutor Sidney, isso foi uma das discussões nas nossas reuniões recentemente. Por quê? Para participar do seminário do FIA, a gente viu que a maior dificuldade foi a documentação. Uma lista extensa. Teve instituição que se cadastrou, mas não foi contemplada por quê? Porque não atendia todas aquelas certidões, não tinha aquela documentação que é requisito. Aí a grande dúvida foi, será que nós poderíamos, esse dinheiro também poderia contemplar pessoas físicas, justamente para coisas pequenas, para um violão, a gente vai lá parte de cima, sempre tem, né? O pessoal com violão, outros de patins, outros com o quê. Será que poderia contemplar essas coisas menores, esses projetinhos de pessoas que têm uma iniciativa? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Você sabe me dizer de onde vieram esses requisitos? Quem disse que precisa desse tanto de documento? Isso vem do Tribunal de Contas? De onde vem isso? É alguma lei municipal? A gente tem que descobrir a fonte. Tá? Porque Senão fica difícil, gastar esse dinheiro. E perde sentido das coisas, né? Então a gente tem que descobrir quem diz que precisa desse tanto de documento. Sabendo quem é que diz, aí a gente pode de repente negociar, contestar ou não. Vai ver que uma pessoa criou esse modelo, não sei aonde, tirou da própria cabeça, os outros foram seguindo. Pode ser bonança, né? Pode ser bonança. Mas a gente tem que ver esse quesito de pessoa física. Sim, pode, não sabe, pode. Não há restrição. É por isso que eu estou perguntando. De onde veio essa regra? A gente tem que descobrir a fonte, né? Pode ser que seja do próprio Tribunal de Contas, porque depois tudo vai ter que prestar contas. Então, acho que o próprio tribunal deve ter lá um manualzinho das informações mínimas. Talvez seja o Tribunal de Contas o caminho das pedras. Mas pessoa física e pessoa jurídica, as duas podem ser beneficiadas. Isso aí atingiria um público muito maior Com certeza. E é mais de conta as pessoas. Sim, sem dúvida. Aqui eu dou exemplos de a correta destinação das verbas do FIA. Ampliação de programas e serviços de atendimento às crianças vítimas de violência. Programas muitas vezes que nós não temos ali na nossa região. De apoio pedagógico, sociocultural, esportivo, de lazer. Reordenamento e qualificação dos programas e serviços de acolhimento institucional. Implementação de programas de acolhimento familiar. A nossa lei municipal de acolhimento familiar, ela determina que o valor do FIA pode financiar. Então, O apoio pedagógico, como seria? pois é, vamos supor uma instituição, né, que tem lá professores, que nas suas horas vagas, eles querem ajudar crianças que têm dificuldade lá naquela comunidade do Raizal. Aquela professora que realmente tem aquele espírito de educadora e quer contribuir, né, aí ela pode muito bem captar um dinheiro do FIA para comprar material escolar, para comprar cadeiras, entendeu? Uma lousinha, equipar ali o local onde ela faz esse tipo de atendimento. Um professor de educação física que dá aula de futebol lá naquele campinho de futebol do bairro tal. É isso que a gente está dizendo. Não faz sentido a pessoa física não ter. É lógico, a gente precisa com urgência desvendar esse mistério e de preferir, assim, tentar simplificar o máximo possível para que essas pessoas tenham acesso a isso.
gente poderia, imagina, criar editais de 10 mil, pequenos, para poder atender muita gente. E aí o que acontece? Uma cidade que começa a saber disso, se envolve ainda mais. Aquela questão da fidelização, todos se tornam multiplicadores, a informação se espalha numa velocidade incrível. Porque por enquanto nós estamos só arrecadando, e estamos esquecendo de ver quem vai receber esse dinheiro. Então, a questão da guarda subsidiada também Também. Também, as duas. A família acolhedora e a guarda subsidiada são primas e irmãs. São siamesas. Tá? É uma questão de nomenclatura. Os dois são acolhimento familiar. Tá? Os dois são acolhimento familiar. Até esses dias eu fiz uma nota técnica sobre isso e encaminhei para todos os secretários de todos os municípios, inclusive para a CIB, em Palmas, inclusive para SETAS, explicando o que é guarda subsidiada, qual a diferença, qual a igualdade com o acolhimento familiar. As duas têm que ter exatamente o mesmo tratamento. Mas assim, doutor, eu estava naquela oportunidade que eu estava lá em Palmas. Ah, você estava lá? Tá. Eu saí de lá responsável por fazer uma nota técnica. Fiz e já divulguei. Aí logo em seguida, uns dias após, teve uma visita da SED, no município. E nós estávamos elaborando o plano. E nós estávamos colocando. Você é doida, não faça isso, você não pode colocar. Aí eu falei, mulher, mas o doutor Cine falou, explicou tão bem lá, falou, não faça isso, não coloque no seu plano. Ah, vai tirar do plano. Aí eu falei, então a gente faz também a prova que eu não sei, porque a gente ainda está na dúvida, doutor, porque se o doutor não tem que pedir mais sobre acesso da dessa dificuldade. Acaba que assim, quem não fizer, eu vou entrar com ação. Tá? Inclusive esses dias, eu até compartilhei com alguns colegas aqui, um evento, acho que é em São Paulo, Rio de Janeiro, só sobre guarda subsidiada. Um evento técnico, só sobre guarda subsidiada. É um grande equívoco das SETAS. Se ela quer ser cabeça dura, o problema é que, como a responsabilidade é municipal, as SETAS, que representam o Estado, não vai virar ré. Quem vai virar ré é o município. Recursos captados pelo FIA, eu gosto muito de falar desse artigo aqui, é o artigo 260L, que fala o seguinte: os conselhos, veja se vocês estão fazendo isso lá nos seus municípios, os conselhos divulgarão amplamente a comunidade. Isso está no Estatuto da Criança. Tá, divulgarão amplamente o quê? Inciso 1, o calendário de suas reuniões. O que é divulgar amplamente? Publicar no Diário Oficial resolve? Eu sinceramente acho que não. Porque quem lê Diário Oficial? Pouquíssimas pessoas, né? Eu acho que a gente tinha que melhorar essa comunicação com a sociedade, tentar trazer mais gente para dentro dos conselhos municipais. Porque a lógica é realmente da democracia participativa. Tentem atrair mais gente, tentem divulgar mais. Qual é o calendário, qual é a pauta, tentem atrair as pessoas. Até nessa lógica de fidelizar eventuais doadores, as pessoas entenderem o que é o FIA. Divulgar também as ações prioritárias para a aplicação da política de atendimento. Vocês têm que divulgar isso. Gente, nós nunca divulgamos isso em Armaína. Alguém da sociedade sabe quais são as nossas ações prioritárias? O próprio CMDCA sabe isso, talvez não saiba. Porque não tem um diagnóstico preciso. Nós não concordamos, nós nunca fizemos um diagnóstico bem feito. Eu acho que a gente podia gastar um dinheiro desse 1 milhão, começar por aí, fazer um bom diagnóstico. Não sei qual é a empresa que faz isso, ou se vocês vão querer meter a mão na massa e fazer por si só. Um bom começo, é o que eu falei, pegar o resultado das conferências que tiveram em 2017, coloca essas atas, essas conferências na mesa, na parte final das conferências não tem lá os resultados, tudo que foi tirado de conclusão das conferências. Vamos analisar quais foram os resultados, e isso tudo vai ser o nosso diagnóstico. Acho que é um bom começo. Olha o inciso 2, vou repetir. Cabe ao CMDCA divulgar amplamente o quê? As ações prioritárias para a aplicação da política de atendimento.
divulgar amplamente, porque se a sociedade souber qual é o foco de vocês, é muito mais fácil o diálogo. Inciso 3. Divulgar amplamente que os requisitos, olha aí, para a apresentação de projetos a serem beneficiados. Viu? E aí entra a questão da fonte. Se nem vocês ainda sabem quais são os requisitos, na verdade vocês sabem quais são e vocês mesmos discordam. Acham que eles são demais, são excessivos. Então a gente precisa primeiro tentar tirar alguns que vocês acham que está demais, está excessivo, e as pessoas não estão dando conta de acessar o dinheiro, para em seguida conseguir cumprir esse inciso, que é o, repito, qual é o inciso? Divulgar amplamente os requisitos. O cidadão ele precisa saber exatamente como que consigo ter acesso a esse dinheiro. Inciso 4. Vamos divulgar amplamente a relação dos projetos aprovados. Tem que divulgar. Porque se eu sei quais são os projetos aprovados, opa, aquele meu amigo, aquele meu compadre conseguiu captar 10 mil. Como que ele conseguiu isso? Eu vou lá falar com eles. Eu também quero. Vou tentar fazer a mesma coisa. Eu também vou ajudar essa criançada. Eu também gosto. Também tenho um projeto de apoio escolar. Poxa, ele recebeu e eu não. Aí a gente já começa, ó, mais sementinhas sendo plantadas na cidade. Esses requisitos, eles precisam estar fundamentados na lei, Resolução do CNDCA. Mas sempre ancorado no que o TCE precisa na hora da prestação de contas. Por isso que eu falei, primeira coisa é ver com o TCE o que precisa para vocês prestarem contas. Talvez, não é nem o TCE, o próprio contador da prefeitura, ele já sabe. Do controle interno, exatamente. O próprio controle interno já vai dizer quais são os requisitos mínimos. Às vezes não precisa nem perder essa ligação do TCE. O que mais tem que divulgar amplamente, gente? O total dos recursos recebidos e a respectiva destinação. Também nós não divulgamos, a gente está divulgando isso no Zap Zap, só. Será que se a sociedade sabe mesmo que nós arrecadamos 1 milhão? Não sabe. De como serão gastos. O problema... Artigo 260, letra I. Estou em dúvida se é I ou se é L. E inciso 6, que mais que o CNDCA tem que divulgar? A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados. Olha isso aqui que fundamental. Você vai dar 10 mil para o cara, depois você tem que ir lá ver o que está fazendo com esse dinheiro. Ver se atingiu a finalidade. Não é para ficar gastando dinheiro à toa. Ok? Olha, gente, a gente que trabalha com CNDCA, confia, leiam no mínimo o artigo 260, que tem várias letrinhas. 260A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Acho que termina no N, ou L ou N. Artigo 260. Gente, por favor, não deixem de fazer isso. Leiam só esse artigo do Estatuto inteiro, por favor. Artigo 260. Vai lá no Google, não tem que comprar ECA, gente. Vai no Google, escreve lá ECA, dá o Enter. Vai aparecer o Estatuto na sua frente, põe lá no artigo 260. Olha outra coisa aqui, ó. SINASE, Lei 12.594. Os conselhos de direitos nas 3 esferas de governo definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Os entes federados beneficiados com recursos do fundo para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do sistema de informações de atendimento socioeducativo. Vou resumir para vocês. A lei que trata dos autores de ato infracional, que é a lei do SINASE, que é aquele adolescente praticado infracional. No artigo 31, ela disse que vocês, CNDCA, ou definirão, esse é o verbo, definirão todos os anos um percentual. Aqui em Araguaína a gente não definiu isso ainda. Isso é desde 2012 que é obrigatório. Então, obrigatoriamente, desse 1 milhão,
uma parte vai ter que ir lá para acolhimento, para guarda, está lá naquele outro artigo que eu já falei para vocês. E outra lei que diz obrigatoriamente também é para atendimento, para financiamento de ações para esse público-alvo nosso. E vou dar um exemplo. Essa semana eu fiz uma reunião com Santa Fé, que atende os adolescentes que estão internados, junto com também a Semi-Liberdade e com o CREAS, que faz o atendimento dos adolescentes que estão em LA, Liberdade Assistida, e PSC, Prestação de Serviço à Comunidade. O pessoal da Semi-Liberdade estava dizendo que estava precisando com urgência de um laboratório de informática. E me perguntaram se eu tinha alguma forma de conseguir para eles 4, 5 computadores. Olha aí, já estou dando para vocês a dica. Se nós somos obrigados a atender e financiar ações para esse público-alvo, né, quem é de Santa Fé pode muito bem atender a unidade lá de Santa Fé. Quem é dos outros municípios todos, todo município é obrigado a executar a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Essas duas medidas socioeducativas são de âmbito municipal. Então, o fundo da sua cidade, o fundo municipal, obrigatoriamente tem que financiar alguma coisinha para esses adolescentes. Que seja um computador, que seja qualquer coisa assim. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Oi? Eu vou ter que me retirar. Ok. É porque eu tenho que ir de ônibus. Tá Aí bom. eu queria que o senhor passasse os slides no meu e-mail depois. Vocês preencheram aí nome, e-mail, não foi? Tá aqui, meu nome. Deixa a lista aqui na frente, por favor. Alguém não assinou a lista? Quem não assinou vai pegando, aqui na frente. Meu nome foi. Tá. Obrigada. Tchau. Obrigado. Algumas proibições. Com o que a gente não pode gastar o dinheiro do FIA? De jeito nenhum. Não se admite a utilização para a manutenção de entidades, o que compreende, por exemplo, pagamento de salários, proibido. Recursos do FIA não podem ser utilizados para aquisição de medicamentos, óculos, próteses, política básica de saúde, política básica de educação, toda política básica. Você não pode usar o dinheiro do FIA. Por que não? Porque a própria Constituição e o Estatuto já disseram que o orçamento tem que ser prioritário para atender criança e adolescente. Então, a política básica já tem que estar no orçamento. Eu comecei dizendo isso para vocês. O FIA é só um complemento. Aqui, eu coloquei o artigo 16 da resolução 137 do CONAMP. É aqui que está expresso as proibições. Ó. Deve ser vedada a utilização dos recursos do FIA para quê? Despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados pela lei que instituiu, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo plenário do CMDCA. Além das condições estabelecidas no caput, deve ser vedada ainda a utilização dos recursos do FIA para o seguinte: a transferência sem deliberação do CMDCA. Lembra que eu falei para vocês a questão da família acolhedora? Se toda vez que fosse pagar alguma família sem deliberação de vocês, seria um problema. Aí eu falei, gente, faça uma deliberação que fosse geral, já para autorizar essa destinação. O que também é proibido? Pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar. Imagina, pagar salário do Conselho Tutelar com dinheiro do FIA. Proibido, está na lei. Em tese não pode. Em tese não pode, mas se for um projeto especial. Sim, entendo que sim. Manutenção e funcionamento do CMDCA, proibido. Financiamento das políticas públicas, sociais básicas, em caráter continuado, e que dispõem de um fundo específico, também é proibido. Olha aqui, essa pergunta. É proibido investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e ou aluguel de imóveis públicos ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência. Aí, isso é de 2010.
Eu postei no grupo de vocês, o CNSA, não sei se... Casa Imóveis. Aí eu postei para vocês, olha a novidade, de julho desse ano. Resolução 194, agora, de julho de 2017. Ela incluiu o parágrafo 2º no artigo 16. O CONANDA, então, incluiu o parágrafo 2º no artigo 16 com a seguinte redação: os conselhos estaduais, municipais, distrital dos direitos da criança e adolescente poderão afastar a aplicação da vedação prevista no inciso 5 por meio de uma resolução própria que estabeleça as formas e critérios de utilização dos recursos, desde para o uso exclusivo da política da infância. Vamos voltar ao inciso 5? Então, essa resolução, ela passou a autorizar o que antes era proibido. O que era proibido no inciso 5? Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e aluguel de imóveis. Tudo era proibido, passou a ser permitido, desde que vocês, conselheiros, se reúnam e estabeleçam uma resolução própria, tá, afastando a proibição. Então, a questão da UTI pediátrica, concorda que entra aqui igual uma luva? Igual uma luva. Porque ali nós estaríamos financiando aquisição, construção, manutenção. Ali a gente estaria absolutamente proibido de gastar dinheiro daquela forma. Só que em julho desse ano passou a ser permitido, desde que vocês façam uma resolução que vocês já fizeram. Lembram da resolução? Já está feito. Tá? Então, o que antes era proibido passou agora a ser permitido. Tá? Na doutrina, nós achamos também outros casos excepcionais permitindo o uso de dinheiro do FIA nessas situações. Programas e projetos envolvendo ações imprescindíveis à realidade que se visa atingir, porém de forma transitória e complementar. Eu até coloquei o nosso caso, né? Implantação da UTI infantil e a manutenção que se vê pelo SUS. Então, uma simples implantação, por exemplo, o que você precisa? Eu preciso reformar o imóvel, preciso comprar equipamentos e vou entregar isso para custeio e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Então, não é o dinheiro do FIA que vai manter o funcionamento daquilo. É só transitório. Ele vai reformar e entregar para o custeio do município. Agora você se vira. Comprei os equipamentos que você precisava, agora se vira. Funcionário é seu, tudo é seu. Temporário. Tá? Isso aqui é fantástico. Eu fico pensando, quando a gente tiver muito dinheiro mesmo, reunir aqui os diretores dos hospitais e falar: amigo, qual equipamento você precisa no momento para atender criança e adolescente? Exemplo, aquele câncer infantil, muito difícil de tratamento. Qual é a melhor máquina que você está precisando? Eu preciso disso, disso, disso. Quanto custa? Se isso estiver no nosso plano de ação, no nosso plano de aplicação, nós podemos atender. Via projeto. Tá? Hoje nossa resolução 194 permite. A gente compra o equipamento, está aqui o equipamento, o secretário de saúde. Agora é contigo. Agora você vai ter que manter ele. Agora, tudo isso passa por um bom plano de ação, plano de aplicação, porque não pode, evidentemente, gastar dinheiro com uma política que não é prioritária na nossa cidade. E a gente só vai saber isso se a gente estudar a nossa cidade. Estudem as suas cidades. Outro caso excepcional, quando o orçamento público se mostra insuficiente para cobrir despesas como saúde, educação, desde que se prove o emprego dos limites constitucionais. Saúde é 15% e educação 25%. O município prova que está gastando o mínimo constitucional e mesmo assim ele não está dando conta de atender questões assim básicas de saúde, de educação. Pode gastar um pouco do dinheiro do FIA para algumas ações nessas áreas? Segundo a doutrina,
Nessa situação, se você provar que está usando o mínimo constitucional, e mesmo assim você não consegue atender criança e adolescente, você pode usar o dinheiro do FIA. Tá? São casos excepcionais que eu achei na doutrina. Não sei como que o TCE enfrenta aqui uma situação dessa. E todos aqui os mecanismos de controle: controle interno, a autotutela, controle externo pelo Tribunal de Contas, e o FIA também, quem faz o controle é o Ministério Público. Isso também está expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por isso que eu me engajei de verdade, né, nessa questão do FIA. Eu acredito no potencial dele em todas as cidades. A gente só quer isso, dá trabalho. Tá? Quem não tem condições, sabe, de ficar batendo perna na rua, delegue essa função. Tentem atrair, gente, para o CMDCA, também pessoas mais jovens, que tenham ainda, sabe, força mesmo, porque, gente, ficar andando na rua nesse sol quente e visitar as pessoas, não é fácil, tem que ter energia, tem que colocar um pessoal aí, uma moçada mesmo para trabalhar, tá? E o potencial é enorme. Nós conseguimos captar, ó, só um pouquinho do total que a gente poderia, tá? Então, eu queria que vocês saíssem daqui sabendo calcular, recapitulando tudo. Pega lá o imposto devido, 1%, 6%, muito simples. E gostaria que vocês criassem as comissões, comissão de mobilização. E isso, gente, é só para esse ano? Não. É só para o ano que vem? Não. Isso é política pública para sempre. Tá? Abracem essa causa e quero agradecer pela presença. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Qualquer conteúdo, você quer dizer? De resolução? Entre em contato com as meninas. Entre em contato com. Acho que vocês, assim, todos, principalmente em relação ao FIA. Araguaína tem modelo de bastante coisa. Vocês estão atendendo a visitas, assim, para dar informações, esclarecimentos? Atendem? Abrem uma pausinha lá no serviço? Com certeza. A Zaira é que hoje está responsável pelo FIA. Eu até queria lavar uma certa roupa suja aqui com vocês, de Araguaína especificamente, porque eu mesmo não sei exatamente o papel específico do CMDCA e da Zaira, porque a Zaira não é do CMDCA. Ela é uma pessoa específica só para ficar atendendo, já no boleto, tudo do FIA. Porque, cuidando, ela cuida do FIA, tem que ter alguém que tem que integrar lá. Mas plano de ação, plano de aplicação não é com ela. Aí é com o CMDCA. Tem, Zaira. Tem que dar prosseguimento. Pois é, mas a obrigação de confeccionar esses planos é do CMDCA. Tá. A parte então que ela ficou, e a parte dessa comissão de mobilização, Aí é o CMDCA. que é o CMDCA, mas aí ela também tem uma certa atribuição. E aí acaba que começou a se confundir, o cachorro já está criando alguns donos, e aí eu começo a ficar sem saber quem é o dono desse cachorro. Não, mas na verdade é o CMDCA. Ela vai como colaborador. Pois é. Não é obrigação dela. Certo. Isso aí está definido aonde? Na reunião passada, nós tínhamos comissões. 3 comissões. Uma que analisa projetos, só para analisar os projetos. Outra comissão para Certo. Ele está hoje, amanhã é outra comissão. Não, a minha pergunta é específica em relação à função da Zaira mesmo, lá em relação ao FIA. Isso está estipulado aonde? Tem uma resolução, tem um decreto, uma portaria? Tem nada. Então, eu acho. Sem dúvida. Até para ela trabalhar com mais tranquilidade, para depois alguém dizer, você está atropelando o CMDCA, né? Não é, Zaira? Eu sei que não é o caso, mas mas a Zaira acha que ela é dona do CMDCA, ou ao contrário. Pô, você não está ajudando em nada no CMDCA, ou tudo ou nada. Eu acho importante definir, porque realmente a ajuda que ela presta é essencial, mas é importante que isso fique bastante claro para que todo mundo saiba. Tá? Várias vezes. Ok, gente? Eu estou sempre à disposição, tá? E mais uma vez, então, obrigado pela presença. Tchau, tchau.
Obrigada.